agora não. Então, nota, do ponto 1, que ele está tendendo a infinito, o máximo de afastamento, ao ponto 3, se eu tinha aqui uma determinada energia, se, por exemplo, aqui era menos 5, e ele foi para menos 30, ele teve que perder 25. Tá? Então, o que a gente tem é justamente isso. Tá? Essa parte exotérmica na formação de ligações. Tá? Laura, que luta que foi para você entrar, hein, filha? Eu não estava te aceitando aqui de jeito nenhum. Você está me escutando, Laura? Ah, joia, Laura. Eu fiquei preocupado que você tentou 2 vezes, não foi? E não estava dando conta. Qualquer pergunta você pode fazer por aqui, tá? Você deve estar sem o microfone. Não tem problema não, viu, Laura? Pode mandar a pergunta aqui, tá? Então, bora lá. Hoje, nós vamos ver um tantão de coisa. E a aula de hoje ela é bem produtiva, tá? Então, gente, o seguinte. Vamos lá. Vamos dar uma estilingada na matéria aqui. Que a gente vai ficar muito pertinho da turma da manhã. Quando a gente fala em ligação metálica, primeira coisa que vem à cabeça de vocês. Pode soltar a voz aí, gente, não precisa. E aí a gente vai construindo conhecimento. É assim que a gente vai fazer, tá? E aí, quando eu falo em ligação metálica, o que que vem para vocês? Espera aí, Érica, é formado por alguém. E aí? Formado por 2 metais. Então pronto, já começamos, a espinha dorsal foi essa. Então, deixa eu só colocar o celular no silencioso aqui, senão ele vai ficar perturbando a gente pra caramba. Porque eu tô cheio de grupo de escola, eles têm enche o saco. Então, nota, ó. Não, enche o saco não, né? A gente tá trabalhando, tá bom, tem que agradecer. Então, olha aqui. Vamos pensar todo mundo junto. Se Júnior falou pra gente que ocorre entre 2 metais, aí a gente já começa a desmantelar a ideia de transferência de elétrons. O que que é para você, Cadu, transferência de elétrons? Sintetiza para a gente, como que você transferiria elétrons? Cadu está sem microfone? E aí, alguém pode ajudar? Francine? Lohane? Solta a voz. Eu sei que seu microfone está funcionando. Nós já conversamos hoje. Oi, Eric. Lohane. Olha só, filho. Como que você acha que ocorre transferência de elétrons? O que tem que acontecer com um elemento e com o outro para ocorrer essa transferência? Que, se não me engano, foi Júnior que tocou nisso conosco na última aula. Primeiro, vamos pensar a ligação iônica. Transferência é ligação iônica. Tá? Vivian, qual a natureza dos elementos que vão fazer uma ligação iônica? Hoje o povo está cansado. E aí, alguém me ajuda? Gente, a ligação iônica ela ocorre entre o metal doador e o ametal receptor. Então, a ideia muito ampla é essa. Tá? Muito superficial, ocorre entre o metal doador e um metal receptor que tem uma transferência de elétrons. Tá bom? Agora, pensa, eu falei com vocês que o metal é doador. Pensa se eu coloco metal com metal. Mãe. Pensar que eu tenho uma barrinha com átomos de ferro. A Vivi não estava aqui não, por isso que ela não respondeu, agora ela está voltando. Simbora, povo. E aí? Quando eu tenho um metal, vou
fazer o seguinte, eu vou passar essas aqui, porque depois eu vou voltar. Vou primeiro para a metálica. Aqui. Então, nota, os metais, vamos pegar aqui, por exemplo, o ferro. Nós fizemos uma distribuição eletrônica para o ferro, quando nós estudamos números quânticos, e ela ficou assim, 2, 8, 14 e 2. O número atômico do ferro é 26. Ah, Érico, mas aqui não é 18, então por que não fica 16? Porque quando você faz a distribuição eletrônica dele vai ficar do seguinte modo para a gente. Vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, se você notar, essa aqui para mim é a camada mais, é o mais externo da minha distribuição, ou seja, na quarta camada. Tá? Então, ele estando na quarta camada, que olha aqui para você ver, ó, ele me deu a quarta camada. Então, nela eu vou ter 2 elétrons. Então, ó, na primeira tem 2, na segunda tem 8. Tipo assim, Érico, não estou entendendo. Soma esses expoentes aqui, ó, esse mais esse. Mas como que eu sei que ele está na segunda camada? Olha esses números que estão aqui na frente, vão te dar a camada dele. É meu número quântico principal. Ah, então, 6 elétrons. Terceira camada, esse e esse. 6 e 6, 12 com 2, 14. Olha aqui, terceira camada. Quarta camada, 2. Então, gente, para quem tem dificuldade de estar distribuindo direto assim, ó, faz a distribuição eletrônica, faz esse traquinho todo que a gente fez aqui. Tá? E aí, eu esqueço. Tem que escrever de outra cor. Desculpa, Júnior. Então, nota o seguinte. Quando eu faço essa distribuição, ele está assim, Júnior, ó, 2, 8, deve ter melhorado muito, né, filho? 14 e 2. O que é mais fácil para o ferro? Ganhar 6 ou perder 2? Porque eu estou mexendo com canhota. Perder 2. Então, o ferro é um metal, então ele tem grande tendência a doar esses elétrons. Então, se ele tem grande tendência a doar esses elétrons, ó, aí eles livres aqui, ó, esses vermelhinhos parecendo um espermatozoidezinho aqui, ó, eles são o quê? Os elétrons livres, os elétrons movimentando. Esse rabinho aqui é o movimento dele. De acordo com a teoria cinética, que a gente viu lá em estudo dos gases 1, os gases têm o quê? Movimento desordenado. A mesma coisa o elétron. Os elétrons estão aqui em movimento caótico. Tá? E isso aqui vai formar uma coisinha chamada nuvem eletrônica. Isso mesmo, Maria Fernanda. Mar ou de elétrons. Gás de elétrons. Tá? Eu já vi muitas provas falando gás. Gás porque eles estão soltos em movimento caótico, igual lá na teoria cinética dos gases. Nuvem, mar ou gás de elétrons. Tá? São esses elétrons livres. Aí, nota. Eric, Oi, Maria nesse Fernanda. caso, eu posso afirmar que na ligação metálica vão ser todos elementos eletropositivos? Claro, claro, todos eles eletropositivos. Tá? Eles são por quê? Como você tem eletropositivos, são altamente eletropositivos, né? Porque se, por exemplo, você pega um hidrogênio e pega, por exemplo, vai fazer um hidreto metálico, aí o hidrogênio, por estar aqui, ó, mas a gente tem que lembrar que ele é uma exceção, ele é um ametal, tá? Então, só lembra disso com carinho, tá bom? O hidrogênio é uma exceção, tá? Então, bora cá. Foi um raciocínio bacana.
Então, simbora aqui, gente. Quando a gente trabalha com isso para o elétron, ou para o ferro, a gente viu que os metais são doadores. Ou seja, um quer doar, outro também quer doar. Então, vai formar esse tantão de elétrons livres aqui. Perguntinha para todo mundo. Por que, que a ligação metálica é excelente condutora de corrente elétrica e de calor? Pelo fato dessa novela eletrônica proporcionar o fluxo de corrente. Justamente. Então, essa nuvem, esse mar ou esse gás de elétrons, eles vão ser responsáveis por essa condutividade. Tá? Então, a partir daí a gente já traçou um raciocínio espetacular. E aí, gente, tem duas coisinhas dentro de ligação metálica. Duas não, são várias. Primeiro, são sólidos. Vou fazer mais fácil, vamos digitar. Então, primeira característica. São sólidos a temperatura ambiente. Exceto quem? Mercúrio. Isso. Ô, Vivian, agora você está aí, né? Que eu tinha te perguntado, você não respondeu, a Vivian saiu. Está caindo na internet. Ô, Vivian, por que que o mercúrio ele é um metal líquido a temperatura ambiente? Você já leu alguma coisa a respeito, Vivian? Li não, Eric. É bem legal, eu vou dar uma dica para vocês de uma leitura interessante. Procura um artigo depois que fala... como é que é o nome, gente? Por que o mercúrio é o diferente dos metais? Tem uma hipótese, Vivian, que fala que essa característica do mercúrio é devido aos elétrons do subnível D. Se você faz a distribuição para o mercúrio, ele tem número atômico 80. Ele é extremamente pesado. E todos os elétrons do subnível D dele estão o quê? Estão ocupados. Então, ele diminui a chance de ligação, diminui um pouquinho a quantidade energética. Tá? Então, isso vai influenciar bastante. Tá bom? Então, depois dá uma olhadinha nisso aí. Então, a primeira característica está ali. Deixa eu apagar esse treco que ficou ali atrás, para não confundir depois. Então, bora lá. Primeira característica foi essa. Segunda característica são insolúveis em água. E solúveis em quem? E são solúveis em ácido forte. Quando eu coloco um metal em contato com ácido, quem que eu vou produzir? Eu vou produzir sal e liberar grande quantidade de gás hidrogênio. Tá? Então, ficar atento a isso aí. Outra característica, 3. Eu não coloquei lá para cima porque eu esqueci. Terceira característica, apresentam brilho característico. Quarta característica, são dúcteis e maleáveis.
Vão possuir alto ponto de fusão e de ebulição? Justamente, também tem isso, maleáveis. Dúcteis, eu posso transformá-lo em fio. Maleáveis em lâmina. Só um pouquinho. Jumento. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Isso aqui, gente, tem muito a ver com essa primeira nossa. Tá? Então, guardem essas características, porque ligação metálica não tem representações em fórmulas, igual nós tivemos. Tá? Então, vai ser muito isso aí. Então, agora, a gente vai voltar aqui uns slides, porque nós vamos para uma parte que é, para mim, a que mais cai. É de ligação covalente. E aí, depois, nós vamos ver um... Ô, Vivi, você está lá no Instituto ainda, não está? Tô. Tem alguma previsão de volta lá, filho? Tem não, Eric. Não, né? O país inteiro está assim. Eu fui numa reunião hoje, está tenso. E o mais difícil é pai entender. E aí depois teve uma reunião até do colégio. Foi muito interessante a reunião do colégio. É que o calendário da escola esse ano não vai bater com o calendário do ano. Então, por exemplo, é, é de se esperar que o ano termine entrando no carnaval do ano que vem. Sabe? Não vai ser normalzinho. Igual quando entra em greve na faculdade, é complicado. Então, esse ano vai ser tenso. O semestre na faculdade está perdido. Isso é fato. Sabe? Não tem mais aulas, não tem como repor, não. É muito complicado. Sabe? Aí eu não sabia do instituto se estava parado ainda. É dureza. Mas vamos lá. Vamos rezar para tudo passar, né? E o MEC não mudou a data do Enem, não. Vocês viram? Você acha que tem aula esse ano ainda, Eric? Pelo menos um cursinho? Ah, não. Acho que volta, volta. Eu acho que sim, sabe? É, muito possivelmente, nós estamos no mês de maio. Ó, Isso. eu arrisco falar que final de maio, início de junho, o movimento de escolas está muito, muito, muito forte, sabe? Vai ter uma série de mudanças que tem que ser feitas. Por exemplo, uso de máscara, sistema de ventilação. Então, é coisas que já tem no cursinho, sabe? Então, algumas adequações. Eu estou torcendo muito que volte, gente. Eu vou ser sincero, cada vez que passa, eu gosto mais de sala de aula, de estar olhando para a carinha de vocês, do convívio, de brincar com vocês aí, de cumprimentar, sabe? Então, eu gosto muito da sala de aula. Então, eu torço muito para que volte, sabe? Para a gente poder estar tendo contato maior. Mas, vamos ver, a gente não pode, por exemplo, Alexandre, ele está fazendo tudo que está na mão dele, sabe? As aulas serão repostas? Serão. Então, uma coisa que a gente tem que pensar para o segundo semestre, acabou o feriado, moçada. Acabou. Nós não temos feriado mais não, sabe? O MEC, gente, isso é um achismo, tá?
o MEC, ele não, até então, não mudou a prova do Enem. STF não vai deixar barato, não. Sabe? Eu acho que mudanças virão nessa data de prova. Porque eu estava conversando com não sei quem foi um professor aí, eu não lembro, eu não sei se foi daqui ou de outra cidade que eu dou aula, e ele falando, assim, que o princípio da isonomia, que vale para um, tem que valer para o outro. Se mudou a data da prova digital, por que quem vai fazer a prova digital tem mais tempo daquele que não vai fazer a prova digital? Já começa a ferir a Constituição aí. Então, está fadado para unificar essa prova por um período maior. Aí a gente, quando eu volto, será que vocês não vão chegar completamente esgotados naquela data? Sabe? Então, é assim, aproveitem o máximo em casa agora, que a gente vai ter um segundo semestre muito diferente de tudo que a gente viu até agora. É onde a gente, os professores, a gente vai ter que ter o máximo de sensibilidade para lidar com a ansiedade de vocês. Mas, conversando com um padrinho meu de casamento, ele é diretor de uma escola na minha cidade, eu até estou dando umas aulas para ele, ele falou assim, Érico, nós partimos muito atrás. Sabe? Então, assim, o cursinho parou, acho que na segunda semana já estava movimentando para ter aula. Já chegou paralisando, puf, aula online. Lá eles começaram a aula online tem pouco tempo. Então eles perderam tempo para dedéu. E assim ele falou que não está só na minha cidade, em Campo Belo, não. Campo Belo é maior que Curvelo, sabe? Mas no sul de Minas eles tiveram um receio de, não, isso vai passar. Não vai nada, você vê o tanto de casos que tem lá. Mas vamos voltar para cá. Então, olha só, o que a gente vai trabalhar agora é uma frente do seguinte modo. A gente vai trabalhar com ligação covalente. A ligação covalente, a principal característica dela, ela ocorre entre elementos com baixa diferença de eletronegatividade ou nenhuma diferença de eletronegatividade. Tá? E quando eu falo em ligação covalente, eu vou falar em 3 tipos de ligação covalente. E aí, quem me ajuda? Júnior, hoje está caladinho. O que foi, Júnior? Júnior, pode me xingar, eu esqueço. Vou colocar a canetinha preta eternamente, nunca mais mudarei. Será que Júnior está aí? Ele não deve estar, não, porque responde. Então, Não, mas aquela outra coisa também eu vejo, Eric. a outra dá? Dá tranquilo. Então, beleza. Se estiver incomodando aí, é só me falar, filho. Não faz mal. Então, Não, ó, tá bom. a ligação covalente, eu vou ter 3 espécies de ligação covalente. Você lembra, Júnior? É covalente polar. Isso. Ativa, acho que é. Quase. Apolar. Apolar. Essas duas aqui são E a verdadeiras. dativa. Isso, coordenada ou dativa. Essas duas aqui, elas têm orientação espacial. Então, muitos autores aceitam ela como verdadeira. A dativa ou coordenada, alguns autores não aceitam, porque eles não veem nela uma verdadeira ligação, por ela não ter uma orientação de compartilhamento. Ela vai ser emparelhamento ou coordenada. Então, nota, o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar o que vem para a gente no Enem. O Enem acredita nela, nós vamos acreditar também. Depois que passar o Enem, se vocês chegarem na universidade, o professor falar para vocês, professor de cursinho de vocês é um jumento, falou que tem isso aqui, não existe. Dá parabéns para ele. Fala, não, eu acredito no senhor. Tá? Mas isso aqui a gente está aprendendo mesmo, é para passar no Enem, fazer medicina, ganhar 20 mil por mês no primeiro ano, depois aposentar. Né? Então, gente,
Vamos ver cada uma dessas ligações, tá bom? Deixa eu apagar ali, que a gente vai para a primeira ligação covalente. Vamos trabalhar com ligação covalente apolar. Covalente apolar. Alguém quer definir? Então, ela ocorre entre elementos com mesma eletronegatividade. Exemplos. Alguém, Cadu? O senhor voltou? Deixa eu ver se Cadu está aí. Iago? Fala, Eric. Fala, meu amigo. Boa noite. Tá tudo tranquilo? Boa noite. Tranquilão? Ô, Iago, vamos fazer o seguinte. A ligação covalente apolar, ela ocorre entre elementos, que sobrou um N aqui, com a mesma eletronegatividade. O senhor me dá um exemplo? Não Oi. consigo, Eric. Iago, olha aqui. Tem uma regra que é a regra da Clarissa. Clarissa foi brincar no Inhaí. No. Opa, já tinha colocado. Então, olha lá. Cloro, flúor, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio e esse cara. Alguém mandou uma mensagem aí. O Cadu, não vão ser não, tá? Mas, se ele quiser que um elemento tenha a mesma eletronegatividade do outro, ele vai ter que te dar essa informação. Ele pode forçar isso. Uma vez eu fiz uma prova aqui em Diamantina, quando ainda era FAFEID ou FAFEOD, que é a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, ou Federais Integradas de Diamantina. Tinha uma prova, uma questão aberta, que ele dava, Cadu, uma tabela e chamava os elementos X, Y, W, Z e alguma outra letra. E colocava em cima assim, tábua de eletronegatividades. E listava os elementos. E tinha o X, estou chutando, eu não lembro qual que era. O X tinha a mesma eletronegatividade do Y. E aí o que ele fazia? Ele queria aquele que era ligação covalente apolar. E aí ele colocava XX, sabe? E aí colocou lá, para cada item tinha 3 ou 4 opções. E uma que era a resposta, por exemplo, era Cl2, F2, o outro era XY. Mas na tábua de eletronegatividade, eles eram elementos diferentes, mas ele me forçava a ver que eles tinham a mesma eletronegatividade. Entendeu, Cadu? Então, esses todos iguais, a gente tem certeza. Se na hora da prova do Enem ele te der uma tabelinha de eletronegatividade e te forçar a ver que um elemento tem a mesma que o outro, mesmo sendo elemento diferente, aí isso é uma maldade da questão, tá? Não é comum, mas não é impossível, tá bom? O normal é que todos sejam iguais. Belezete? Respondido, Cadu? Então, bora lá. Então, gente, todos esses aqui, a gente vai agora começar o quê? A desenhá-los. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente passou lá na primeira parte de ligação iônica, tinha uma fórmula chamada fórmula eletrônica
ou de Lewis. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar um daqueles breguetes aqui de cima e vamos fazer a eletrônica para ele. Escolha um aqui para mim, por favor. O primeiro nome que sair, eu vou fazer. CL2, F2, BR2, I2, N2 ou O2? Ou H2? Faz N2 aí. N2? Então, vamos fazer esse N2 aqui. Se eu pego o N, então, ó, eu vou fazer com muita calma. Vamos pensar que a gente está pegando isso aqui agora, que aí vai caminhar todo mundo junto, tá? Então, bora aqui. João, o senhor está aí? João Lobato? Tá, não. Laura, vamos lá? Esse povo esconde no anonimato. Deixa eu ver aqui. Graziele. Oi, Eric. Tudo bem, Grazi? Muito bom, gostei Tudo, da você? coragem. Vamos lá? Grazi, você Oi. distribui isso aqui para mim em subníveis ou em camadas? O que ficar melhor para você? Você pode fazer um S2 continuando ou aquela 2. E aí? O nitrogênio tem número atômico 7. Bora aqui? Então a gente vai ter o seguinte, olha aqui, Grazi. 1S2, 2S2, 2P3. Então, Grazi, ó, somando os expoentes, 2 e 2, 4 e 3, 7. Então, na primeira camada, eu tenho 2 elétrons. Na segunda camada, eu tenho 5. Então, os elétrons ligantes são esses elétrons da última camada. Então, eu vou ter que N, 1, 2, 3, 4, 5. O outro N também com 5 elétrons. Tá? Então, gente, nota. Quando eu chego e faço esse compartilhamento, olha a minha representação um pouquinho mais antiga. Daqui a pouquinho a gente vai fazer outra. Ó, vai acabar o tempo, eu vou lançar outro link, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, aceita mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, aceita mais uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Esse aqui fechou e esse também. Então, eu tenho aqui agora